direto aqui dos estúdios do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Hoje a gente vai conversar sobre infraestrutura. Infraestrutura, ela envolve muitas disciplinas e quando você não atenta para detalhes que são importantes no teu negócio, no teu business, na tua construção, pode ser que você tenha um resultado diferente do que você poderia ter. Então fica com a gente, porque a gente está aqui hoje com o Regazzi e com o Felipe Vitório. Vai ser bacana. Regazzi, eu queria que você começasse contando quem é o Regazzi, onde que o Regazzi nasceu, o que que o Regazzi estudou, qual foi o colégio. Conta pra gente quem é o Regazzi. Ih, rapaz. Bom, eu sou carioca, tá? Carioca da Gema. Estudei no Colégio Militar de Brasília do Rio de Janeiro, tu acredita? Me formei em Engenharia Mecânica na UFRJ, depois fiz Engenharia Legal, Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia Ambiental. Que o engenheiro, né, ele joga nas 11, né? E por último, a gente fez uma pós-graduação de edifícios sustentáveis e mestrado na PUC, tá? Todas essas que eu te falei foi o Cefet, UF e essa última que no caso é um mestrado, fiz na PUC em Metrologia e Qualidade Industrial, né, junto no Inmetro. Eu trabalhei no Inmetro um tempo, 5 anos no Inmetro, e fiz mestrado dois anos lá dentro junto com a PUC. Depois eu abri minha empresa e fui convidado, logo depois do mestrado, para minha empresa aberta, fazer parte como humorista, como professor da PUC, como no departamento de engenharia mecânica, pesquisador da ANP. Então, essa é mais ou menos a minha história, né? E sempre a gente trabalhou com inovação, pesquisa. Mas pesquisa, a gente pensa assim, no Brasil, a gente tem que vir de vias fatos. Porque acontece, quando você fica só na universidade, você faz uma pesquisa que é uma pesquisa básica. A gente quer trazer a pesquisa aplicada, quer dizer, exatamente o que eu estou trazendo aqui para vocês, como essa parte de diretor de tecnologia e inovação da Velta, trazendo a questão da qualidade do ar e fazendo uma integração, digamos, em acústica e equipamentos de limpeza do ar, filtração de ar, limpeza secundária. A gente acabou de ter aí o Covid aí, que a gente viu o que aconteceu, onde a sociedade pecou, né? Você mesmo falou nessa área, a gente para de comer, a gente pode parar um pouquinho de beber, mas ninguém para de respirar, não, correto? E o Covid não tem perna nem asa, e chegou na gente. Quer dizer, a sociedade, de certa forma, ela pecou e estava ligada à qualidade do ar. Você sabe que a gente sempre privilegiou no passado a conservação de energia em detrimento, né, da inovação, no detrimento do monitoramento contínuo, né, em detrimento de novas tecnologias. A gente só usava filtro. O filtro é ótimo, bom, mas temos outras opções, né? E ao mesmo tempo também aquela questão do projeto do engenheiro, né, engenharia, o arquiteto, se envolver um pouquinho mais a fundo nessas nuances, nessas normas, nessas tecnologias hoje que a gente vai vir trazer para vocês e vai comentar um pouquinho. Isso é bacana, sabe, Regazzi? Mas você não falou da tua melhor parte, que tem um sósia seu andando por aí, entendeu? É verdade. E que de repente as pessoas falam, Regazzi, aí ele olha também, mas os assuntos são diferentes. É verdade. Eu tenho irmão gêmeo, univitelino, né? Porque a maioria não é hoje em dia, né? Univitelino, os filhos deles são meus filhos, né? É genético. Mas eu tenho hoje o talento da barba, ele não está usando barba, então esse problema não já ajuda, mas já deu problema em algum momento, né? Teve, bastante, mais novo. E você sabe que é muito interessante essa ótica de você buscar informação, né, Vitório? Porque a gente vive um mundo diferente hoje. A busca da informação sempre foi de extrema relevância, mas hoje a gente recebe uma enxurrada dela e de que forma a gente distingue? Quais são as ferramentas para distinguir o que é fake news, o que é um universo paralelo que alguém está viajando, como o terraplanismo? É difícil, né? A gente vê a história extremamente bem sucedida que o agro fez
em massificar uma propaganda dizendo como é que o algodão é feito, como é que a maçã é feita, o que gera aquele determinado medicamento que vem do agro também. Qual é a propaganda? O que a gente precisa repetir de forma assim crua para que quem está assistindo chegue às suas conclusões? A gente não precisa concluir nada por ninguém, mas levar a informação, né? Então, pegando carona aí no que você está falando da informação, eu sou jornalista, sou carioca, nasci aqui no Rio de Janeiro, mas mudei para São Paulo com 10 anos e fiz a minha carreira na área da comunicação, né? Eu sou publicitário, sou jornalista de formação e tive a oportunidade de trabalhar com as 36 revistas da Editora Abril, ou seja, Veja, Exame, Quatro Rodas, e também tive uma experiência muito significativa no Estadão, no jornal Estado de São Paulo. Então eu venho exatamente da informação, né? E participei ali daquela fase embrionária da internet na vida da gente, quando as pessoas diziam que o papel ia sumir. E de fato ele sumiu, né? A vida digital hoje ela traz essa overdose de informação que vem de todos os lados, vem do Facebook, do Instagram, vem do LinkedIn, agora por último do TikTok, né? As pessoas não entenderam ainda que o novo modelo de comunicação ela é em movimento. Isso que a gente está fazendo aqui, essa interação que a gente está fazendo com o público que vai nos assistir é a nova mídia, e parte do que a gente vai falar aqui agora vão virar cortes, porque as pessoas precisam de tanta informação que os cortes são muito imprescindíveis hoje. A dinâmica, né? Então eu vou lá, num pequeno corte eu já entendi tudo. Então eu tive essa oportunidade de passar por essas grandes mídias, e a gente está aqui no Rio de Janeiro, a gente está envolvido nesse projeto de voltar a fazer uma grande feira de arquitetura, design e construção aqui no Rio de Janeiro, e tendo a participação fundamental dos arquitetos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. O Rogério esteve agora há pouco tempo em São Paulo. Aliás, queria mandar um beijo para a Neide. Aliás, aproveitando aqui a carona, eu trouxe o livro da Neide Senzi. Nós somos... Da Neide? Da Neide. Você que é amigo da Neide, a Neide vai estar nos assistindo. Aqui o livro Luz na Arquitetura Hospitalar. Você que é amigo da Neide. Ela é uma um fera. desse também. Isso. Nós temos por trás de tudo isso a Editora VJ, uma editora que eu fundei em 2002. E de lá para cá nós já organizamos aí pelo menos 200, 300 congressos de arquitetura no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente tem esse privilégio de produzir livro com esses grandes nomes da arquitetura, construção, light design, como a Neide, e que faz toda a diferença, né, Rogério? A gente vai falar daqui a pouco aí sobre qualidade de vida, vai falar um pouquinho sobre bem-estar, né? O espaço construído, o bem-estar no espaço construído. Eu acho que é um pouco isso que a gente vai debater aqui, essa coisa da infraestrutura, como você mesmo disse, para a cidade, para casa, para qualquer espaço construído. Você precisa de bem-estar. Agora um desafio para ele, né? Falou que a gente teve essa mudança, tudo digital, mas temos o livro aí. Temos o livro. Físico. Mas aí eu queria abrir um parêntese. Né? Vira uma arte. Eu vou mais longe, eu trabalhei nas maiores revistas desse país, né? Quando se fala de Veja, Exame, não preciso falar mais nada. De fato, elas morreram, né? Infelizmente, porque hoje a dinâmica da informação é muito grande. Mas no livro, por exemplo, eu estou lançando agora o primeiro livro 100% digital do Brasil. Vai ser com Alcino Delanese, é o arquiteto que atualmente está fazendo o maior hospital da América Latina. Então, ao longo do livro, eu tenho uma série de QR Codes que permite o leitor conhecer o autor daquele livro, as obras daquele livro. Então, eventualmente, eu tenho uma iluminação espetacular naquele projeto. Só através do QR Code isso seria possível. Eu posso, inclusive, colocar um fundo musical. Eu posso dialogar com o leitor. Então, essa é a dinâmica da mídia hoje em dia. Então, vou te pegar agora. Vai ser o segundo. Vamos lá. Porque nós criamos, eu presidi até o ano passado, até o início do ano passado, o Conselho Nacional de Climatização e Eficiência Energética. Sim. E nós criamos uns guias de referência. E ali, para até dar base para quem estivesse lendo, esses guias foram criados para os arquitetos principalmente, para os gestores, os GEOPs, os gerentes de operação e manutenção de edificações, e tinha o QR Code no livro, porque se ele precisasse ter informação sobre uma determinada legislação... Mais complementar.
ele pegava naquele QR Code, embora o livro fosse, na grande maioria, digital. Sim. Lá na minha coluna do Jornal do Brasil, a gente fez o lançamento, se não me falha a memória, em dezembro de 2020, foi uma corrida muito grande, que a gente precisava trazer informação de forma simplificada. Não, e eu vou mais longe. Quem trouxe, né, quem de fato estabeleceu a importância do QR Code foi o Covid. A partir do momento que os cardápios, os cardápios foram todos banidos. Mas tem um dado aí, né, que eu saí na frente. Opa, sabe então é competição agora. Esse aqui eu nem não entro em competição. A gente trabalha, tanto que eu sempre adorei trabalhar com inovação. Acho que hoje eu vivo de inovação. Na minha empresa, na Velta, na 3R Brasil, na PUC, no Inmetro, quando eu trabalhei no Inmetro. Agora, como parceiro aí da Revest Rio, né? Como quase um curador na parte técnica, a gente vai levantar. Senhores, na época, antes do QR Code, existia uma tecnologia da Microsoft. Eu conversei com os desenvolvedores. Eu usei ela no meu livro. Justamente o que o pessoal usa hoje. Então, eu tinha acabado de participar da Revest 2014 e logo depois eu fiz o livro. E eu fiz esse livro com a extensão dos capítulos usando esse, não o QR Code que vocês têm hoje, que a gente conhece, mas você utilizando, mas utilizando essa tecnologia Microsoft, que você fazia um desenho que tinha um código, mas você tinha uma cara, um design envolvido aqui. Então, botava o pessoal jogando vôlei, eu botava, por exemplo, no caso do livro, uma parte de como se fosse um circuito impresso, e aquilo levava para uma parte de metrologia, outra parte ligada à norma de vibração, essa coisa toda que eu trabalhava na época. E eu estendi isso para um desafio que a gente vai fazer esse ano também na Revest Rio, que a gente, na realidade, fez na época, que era justamente você usar esse anterior do QR Code para você ligar uma luz, para você ligar a bomba, para você analisar a água numa estação de tratamento de esgoto. Você acredita nisso naquela época? E o pessoal não acreditava e hoje chegou. Muito rápido, né, Ricardo? A velocidade está muito grande, Eu acho que a gente tem uma missão aí que é trazer, assim, o que é verdade, o que funciona, mas tem uma necessidade de um comprometimento também do outro lado, do arquiteto, até mesmo do cliente, do usuário daquele determinado empreendimento, de saber o que ele quer. O que ele quer? Não, eu quero uma casa moderna. Amigo, tu não falou nada. Você não falou nada. O que de moderno? Que nível? Que quantidade de dinheiro você quer botar nesse projeto? Então, as pessoas precisam conhecer mais. E trazendo aqui uma comparação, a Neide hoje, ela está muito especializada na área hospitalar. É uma excelente light designer, mas muito focada na área hospitalar. Se ela não criar uma interação com o arquiteto que interage com ela, talvez ele não entenda a importância de ter aquele tipo de luminária naquele determinado ambiente. E vai passar, não, a minha concepção para esse ambiente é uma concepção assim, essa... Tá bom. Quer dizer, mais do que luminária, né? O que aquele ambiente vai trazer de bem-estar. Exato. Especialmente no ambiente da saúde. Então, assim, é onde a climatização, onde a iluminação formam uma parceria estratégica, porque o que é o bem-estar? É você entrar num ambiente construído e se sentir confortável nele. Isso está intimamente ligado com a luz e com o clima. Exato. Sabe uma outra coisa? Eu vi uma propaganda, aquelas propagandas que aparecem nas matérias que a gente vai ler, né? Você clica lá num link, vai ler uma matéria, fala, extremamente importante, aí aparece lá, ar-condicionado moderno, uma caixinha desse tamanho que você põe em cima da mesa e refrigera um ambiente de 50 metros quadrados imediatamente. Aí a gente é muito esperto, a gente acredita. Sim. Ainda aparece assim, eu não sei os valores, mas eu já vi isso, R$238. Você fala, eu sou esperto, eu vou comprar esses R$238 porque o último me falou que custava R$3.000 o split. Bom, mas eu sou malandro, eu vou dizer. Cara, pelo amor de Deus, precisamos avançar um pouco mais como sociedade
e nós fazermos essa seleção do que é verdade ou não. Sim. Mas é por isso que é necessário catequizar, e o Rogério está propondo levar para a Reveste um espaço sensorial. Aliás, ele fez isso desde a primeira edição, Sim. quando ele apresentou o espaço Sensações Acústicas. E dessa vez ele traz figuras importantes na área da arquitetura, com a Brunete Fracaroli, que foi convidada durante o simpósio em São Paulo sobre hospitais 6 estrelas, para levar isso para o grande público. Você não pode restringir essa informação, não é isso, Rogério? Sim, sim. Essa é a ideia. Detalhe, quando você coloca, é um desafio que a gente tem, e eu tento resolver isso, seja da área de compra das empresas, seja conversando com minha turma, conversando com os arquitetos, com o Vitório, com todo o pessoal. Nós vamos chamar os stakeholders aí da qualidade do ar, né? E as próprias empresas, que hoje em dia, aqui principalmente no Rio de Janeiro, você tem empresas que têm soluções excepcionais na área industrial, trazer essas soluções para a área urbana, né? Para a residência. Mas aqui, você colocou essa questão do ar-condicionado que está sendo escrito, né? Repara só, várias vezes... eu falo do Covid, foi uma coisa que rolou há pouco tempo. Um ponto marcante que mudou, né? Mudou tudo. Tragicamente em morte de alguns, ou de muitos, né? Então, gente, você ia para o mercado, o pessoal botava um carrinho de mercado dentro de uma máquina lá que tinha uma luz azul. Primeira coisa, ultravioleta, para atuar em qualquer tipo de agente, né? Pode ser bactéria, fungos, etc., e vírus, né, que é no caso do Covid, tem que ter potência, nível, e tem que ter tempo, chamado dose, tá certo? E o UVC, que é justamente que atua nesses micro-organismos, não é visto, você não vê. Então, aquela luz azul. Quando a gente vai medir, que é justamente onde está trazendo aqui com o Vitório, no espaço, a gente vai medir, a gente vai classificar, a gente vai homologar, vai trazer o engenheiro para isso. O Salles sempre perguntou, né, mas o cara lê aquilo e aí, quem vai chancelar? Né? Então, a gente tem que ter um profissional e esse profissional deve medir, avaliar, entregar. Eu coloco uma questão que eu acho que resolve. No processo do projeto e na entrega, entra também com o terceiro chancelando antes de pagar tudo, para ver se realmente aquilo ali chega naqueles valores que falaram que ia chegar, naquele tempo que falaram que ia chegar. A partir dali você tem na mão, porque você ainda não pagou tudo, você é o consumidor, você quer ter aquela qualidade que falaram que você vai ter, e de repente um terceiro vai avaliar e vai ver que você não deve pagar porque você não chegou no que você queria. Tem etapa, né, o Vitório, que precisa ser cumprida. Não tem jeito. Muitas vezes uma empresa resolve, vem uma diretriz até de fora do país, e essa empresa recebe aquilo, ok, temos que montar uma planta assim, 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 e não tem tempo. E aí passa para a equipe de engenharia que tem que resolver aquilo urgentemente. A ciência exata precisa chegar e botar na mesa, seja a que nível de dor for, de que precisa daquele tempo. Do contrário, a chance de você comprometer tudo é gigante, né? Sim. É gigante. A gente está num momento de soluções imediatas de mundo, de TikTok. Não, e é muito Passa em 1 minuto, já viu tudo. Falando, tá ótimo. Tá ótimo. Não, e é muito interessante também, Ricardo, porque a pandemia, vamos voltar à pandemia, ela transformou as nossas casas num espaço multifacetário, porque ali hoje você estuda, você passa o dia inteiro ali. Então você tem que preparar esse ambiente para a sua qualidade de vida, porque você vai passar o dia todo. Tem dia que eu tenho reuniões o dia inteiro, trabalho home office muitas vezes, e eu preciso ligar o ar-condicionado. Ainda mais no Rio de Janeiro, com a temperatura que a gente tem aqui. Eu estou morando em Botafogo e eu passo o dia inteiro com aquele ar-condicionado. Botafogo. Botafogo, literalmente. E a maioria... botando no Rio de Janeiro inteiro, aí, né? Vamos brincar com o teu splitter? O meu é splitter. E aí, o que a gente fala sobre isso aí? Assim... Nada contra, tá? Com relação ao split, eu acho que ele é um equipamento extraordinário, mas para tudo tem onde que você deve usar, onde que você deve aplicar. E eu costumo fazer uma comparação, um carrinho compacto, para a gente não dar nome, um carrinho compacto, ele, se você me perguntar, Ricardo, eu posso pegar e carregar terra do Rio para São Paulo? Pode, não deve.
mas que ele carrega a terra do Rio para São Paulo, carrega. Quanto que eu vou gastar para carregar terra para São Paulo nesse carrinho compacto? E qual será a durabilidade dele? Ou eu vou comprar um caminhão e vou fazer como deve ser feito. Eu acho que é muito por aí. E o desgaste. Quando você do carro para um lado para o outro. Desgaste, tudo. Aí tem sempre aquele que fala, vem cá, mas o split não joga um ar frio? Joga. É isso que eu preciso? É isso que eu preciso? O carrinho compacto, ele leva a terra para São Paulo? Leva. Ele custa 10 vezes menos do que um caminhão? Custa 10 vezes menos do que um caminhão. Mas será que vai ter a mesma eficiência? Você tem que fazer a comparação, né? Então, para tudo, se a gente está falando da nossa casa, onde a pessoa que foi convidada a ir à sua casa é uma pessoa selecionada, e essa pessoa vai, se tiver com uma doença infecto-contagiosa, como, por exemplo, uma gripe viral, ela vai falar, Vitória, eu não vou hoje aí não, cara, eu tô com uma gripe daquelas, é normal. Você fala isso numa reunião de trabalho, você fala, não, eu vou tomar um remedinho de dor de cabeça, mas eu não vou perder essa reunião na sexta-feira, porque senão vai passar, e a outra semana, e o meu negócio precisa andar. Eu vou segurar a onda e vou lá para essa reunião. Então, do que a gente está falando aqui é mais importante do que se imagina, essa coisa da qualidade do ar, né, do bem-estar. Muito mais. Você vai deixar de receber o dinheiro no banco quando o teu pagamento saiu no dia tal, por mais Pix que exista, você vai ao banco. A questão do termo, né, de ilhas bioclimáticas, porque na realidade a gente traz, você vai esfriar, né, você vai condicionar o ar e você vai tirar a poeira do ar e você vai fazer uma blindagem biológica também no ambiente. Seja retirando, né, os particulares, mas também retirando os bactérias, patógenos que vão estar existindo. E somado a outras questões, por exemplo, a acústica, né? Você sabe que esses equipamentos fazem barulho e tal. E você sabe também que na acústica, os materiais normalmente, tanto tem essa ideia da Revest Rio trazer o Senai Cetict, que trabalha com materiais formidáveis na área de tecido e tal, mas depois que a gente teve esse processo todo, essa complicação devido a um agente patogênico, repetir o Covid, que pode vir outros aí, você trazer a blindagem biológica usando esses materiais, que está aqui no Rio de Janeiro, sendo um excelente centro de desenvolvimento. E você consegue trazer esses materiais acústicos. Material acústico, hoje, com as novas normas de qualidade do ar, sabia, Vitória? Depois disso tudo, teve normas que demoraram 10 anos para aparecer. A gente tinha uma norma de qualidade do ar chamada Anvisa 09, todo mundo conhece, que trabalha um pouquinho, trabalhou um pouquinho, ela já foi substituída agora. Olha só que interessante, depois do Covid, em 2 anos, saiu a norma ABNT 17.037, que em 2023 foi publicada, e ano passado saiu a parte 1, 2 e 3 da 16.401, em Salles, que é bem da tua área, que também está relacionado com todas essas questões de índice de particulado, etc., que o Covid ele trepa num particulado e chega no teu nariz. Exato. E outra questão que você falou, repara só, o Salles falou depende da aplicação. Vamos pensar um split. Quando você tem uma velocidade maior, o que está acontecendo naquilo ali? Está jogando particulado rapidamente no teu nariz. Então, se eu estou conversando aqui com o Vitório, se eu tenho um fluxo de ar aqui, está jogando. Se eu estiver resfriado, vai para você. Uma das questões que o pessoal viu muito no trabalho de qualidade do ar, quando você entrava num local, você via, pô, vamos jogar aquele negócio no chão, vamos levantar a poeira para tirar aquele... Gente, está jogando a poeira no teu nariz. Então você vê que entra um pouquinho falta de conhecimento, um pouquinho também ignorância no assunto. Ignorância no bom sentido, no né? bom sentido. A falta de informação, falta de conhecimento. E o quanto Exato. Aquilo vai refletir na qualidade Gente, de vida, você lembra desempenho profissional, de saúde. Você lembra que acontecia isso? Aí o pessoal inventava uns sistemas para filtrar e trocava a dinâmica. Você não pode trocar a dinâmica. Se você aumentou a velocidade do ar, mesmo o que passar pelo equipamento vai ser tratado. O que está na frente vai chegar no teu nariz. Então você não pode trocar essa dinâmica. Então são várias questões interessantes. Então essas 2 normas acabaram de aparecer para a gente levar aí para os ambientes e no Revest Rio vamos fazer o espaço bioclimático e vamos trazer também, né, a questão da homologação, da medição em si, né?
para mostrar esses resultados. Você sabe que eu acho isso bastante interessante, e eu já lembrei aqui a questão da acústica, né? Aí você vai num restaurante e não consegue falar. Você não consegue falar. Se não tiver tratamento acústico, é impossível. Sim. A acústica é de extrema relevância num restaurante. Você quer sair o mais rápido daquele ambiente, porque perturba, vira perturbador. Então, o que é o objetivo principal do restaurante? Ter uma comida, uma alimentação de primeira qualidade, que atenda à necessidade dos seus clientes, de repente já não é mais o fator que leva a pessoa ali, porque as pessoas vão rejeitar aquele ambiente, seja pela temperatura... Se não tem bem-estar, isso vai se refletir. Então, eu acho que é uma coisa extremamente importante. Mas o que eu queria perguntar para você, Vitória, é o seguinte: a gente está falando de transição energética, a gente está falando de usar melhor os recursos que se tem, e aí, de repente, você fala de reveste rio, aí o revestimento. Espera aí, como é que a gente está tratando o revestimento das edificações? É com pedra? É com cerâmica? Como é que a gente está tratando para ter melhor sustentabilidade naquela edificação? Como é que a gente está tratando, de repente, o pé direito nessas edificações? A gente fala de redução de consumo. Eu acho que a coisa vai muito mais longe, Ricardo. Por que a Reveste Rio, que é a Feira Internacional de Arquitetura, Construção, Mármores e Revestimento? Primeiro que o acabamento de qualquer obra é sempre o valor de maior grandeza, né? Então você tem muitas soluções. Hoje você tem, por exemplo, revestimentos que fazem captação de energia, né? A Eternit acabou de lançar um revestimento de parede que faz a captação de energia para sua própria casa. Então a Souvenir lançou uma tinta anti-alergia, por exemplo, né? Então o próprio ambiente se beneficia dessas variantes. O Rogério está propondo lançar um revestimento antibacteriano, né? E tudo isso com apelo da estética, porque hoje você pode entrar num restaurante esteticamente bonito e você tem nuvens acústicas, um design incrível. Você tem quadros na parede, que aparentemente é um quadro, mas é um quadro acústico. Então você tem N soluções se beneficiando do design para deixar o ambiente agradável, confortável, acústico e climatizado. Ó, te passo 3 ambientes que todo mundo tem contato. Você se responde a sua pergunta. Sim, responde. O Vitório colocou bem. E eu respondo justamente das áreas que tem. Você tem os hospitais, né? A gente sabe que os hospitais, quando a pessoa está lá, acaba entrando com uma doença e sai com outra, né? A gente sabe por quê, né? A questão da gente volta e meia a ouvir na televisão isso, as né? Pessoas, exato. A gente acabou de ter pessoas mais velhas hoje. Hoje você tem uma concentração de superbactérias dentro dos hospitais que você sabe, se você não tratar aquilo ali e não focar nisso aí, uma injeção ali para combater custa mais de R$5.000, se não R$10.000 uma injeção daquela ali. Você tem... E você já viu algum revestimento acústico numa CTI? Por quê? Porque não pode concentrar particulado. Hoje você tem revestimento. A gente tem barreiras determina isso. Exato. Hoje você tem revestimento em envelopamento. Igual o envelopamento de carro, você consegue fazer uma dimensão, né? uma espessura tão fina, e você faz um material perforado que você vai conseguir atender. A mesma coisa quando você vai para a escola. Você vê que a escola, as crianças estão lá, crianças menores. Elas estão de boa, nas férias, quando elas voltam a frequentar a aula, principalmente as menores, o que acontece? Começa a vir os resfriados. Seja porque o sistema de qualidade, quer dizer, de troca, de renovação, não existe nas salas. Aquela famosa ventilação, exatamente, né, que aquela fala. ventilação que você acaba de falar, só gela, né? Tem o fluxo de ar elevado. E também não tem a questão da acústica envolvida naquilo ali. Várias outras questões. Mas eu acho que um terceiro, gostaria de falar um pouquinho dos hotéis, né? Os hotéis, vocês viram de um tempo para cá, eu acho que isso vai mudar. Não abrir mais janela. Quantos hotéis você vê, vai na Europa, aqui no Brasil, não deixam abrir a janela. Pô, mas nem um pouquinho, nem uma fresta. Para justamente o quê? Salles, para economizar energia. No momento que você não faz a renovação... Que os hotéis não me ouçam, mas a primeira coisa que eu faço quando eu chego em qualquer apartamento,
É abrir a janela. Sim. Mesmo se que não seja tiver? aquele pouquinho. Porque é segurança, né? Eles fazem isso por segurança. Mas se não tiver? Se não tiver, eu fico incomodado. Então vou falar um caso que aconteceu comigo, Vitória. Olha só o que aconteceu cheguei ao comigo. ponto de ir num hotel que não tinha nem a janela. Olha o que aconteceu comigo, isso é sério. A gente sempre fala, não tem a síndrome do edifício doente, que a gente teve um ministro do governo, foi o Sérgio Mota, em 98, não foi 98 isso? que ele 98. Não teve aquela questão também que o pessoal que trabalhava em banco, porque banco não tem renovação, quando você entrar na janela, imagina, se tivesse janela no banco, ia ser roubado toda hora, né? Não é verdade, a renovação é dificultada, né? Hoje já essa configuração já mudou em alguns. Sim. E eu acho que precisa mudar ainda em vários. Aí o que aconteceu? Eu estava num momento estressado, na época que eu estava trabalhando, muito assim, fui para São Paulo, saí do Rio de Janeiro, fui até de carro. Eu ia para uma empresa no sul ali de Minas, Souza Cruz, um trabalho que a gente ia fazer bacana lá, de acústica e qualidade do ar. Aí o que aconteceu? Eu, no meio do caminho, parei em Alphaville e fui num hotel que estava reformando e tinha alguns quartos reformados, considerados os melhores quartos. E eu, por acaso, eu tinha os equipamentos de medições lá comigo, eu ia fazer a medição na empresa. Eu tinha tomado alguma coisa feliz, né? A gente sabe que acontece nessa linha do edifício doente, aquela coisa toda, que às vezes o pessoal não transporta o pessoal mais velho para o hotel, que acha que saiu de casa, né? Tem uma história, ele pode morrer, se ele for viajar para outro país, ele vai andar de avião, olha a gente que eu peguei. Será que era isso? Ou é a qualidade do ar? A gente da manga com leite, né? Não, olha só o que aconteceu, Salles. Eu cheguei no quarto, eu senti o pesar, frio pra caramba. Eu comecei fui dormir, tava outro rapaz também no quarto, aqueles beliches, né, que a gente, quando tá trabalhando, a gente dorme em qualquer lugar, né? Mas era bom, era um quarto novo, ali do hotel, lá em Alphaville. Daqui a pouco eu comecei a me sentir estranho, taquicardia. Mas, cara, aí eu cheguei para ele, cara, eu não tô sentindo nada demais, mas tô me sentindo muito mal, muito mal. Que eu não sei, pô, acho que eu tenho uma síncope aqui. Aí, Rogério, sossega, tu tá estressado. Não, eu vou pegar esse equipamento de qualidade do ar aqui. Gente, sabe quanto tinha de CO2? 3.000 ppm, 3 vezes maior que a norma hoje de qualidade do ar permite. Imediatamente eu fui na recepção, pedi para trocar de quarto, abri o negócio, acabou o problema. Agora, quantas pessoas que já tem um problema, a grande verdade, né, o ar de invisível, saúde, e isso faz com que ele tenha, de repente, um infarto. Incolor e deve ser inodoro. Quantas pessoas, Salles, já teve mal súbito com o pessoal ou dando palestra, ou em show, lugar fechado, em hotel, quando foi dormir? E não liga, né? Não e liga a gente achando, não liga. Isso a gente tem que efeito. tomar cuidado. Isso aí é sério. Eu acho que a Revest Rio vai ser exatamente isso, esse laboratório de experiências, onde diversos setores, seja do ar-condicionado, do vidro, do mármore, do granito, possam apresentar para o público, desde o arquiteto, construtor, incorporador, até o público final, as soluções daquele setor. O ar-condicionado, por exemplo, é um grande vilão dos arquitetos. Né? Sim, Eles sim. detestam aquele trambolho no meio de uma sala, no meio de um projeto incrível, lá vão... Mas que ninguém vive sem, Mas né? que ninguém vive sem. Né? Mas eu acho que mais do que a estética, é a importância da qualidade daquele ar. Ainda não é possível fazer essa quais são os substituição. requisitos Quais são mínimos os que você requisitos? precisa cumprir? Ó, nós estamos trazendo... Então faz todo sentido estar dentro de uma feira de design. Eu falei móveis acústicos. Acústica e filtram ar. Exatamente. Olha, isso é inovação. Entendeu? Móveis acústicos, quer dizer que ele faz o condicionamento acústico, que não deixa reverberação e absorve, e ainda filtra o ar. Nós estamos trazendo soluções da Velta, tá certo? Que é a filtragem líquida, que tira o cheiro da cozinha e ainda tira qualquer tipo de agente patogênico que esteja lá. Inclusive, soluções que você pode botar dentro do armário, tá certo? Tirar o cheiro. Todo mundo vai fritar um camarão, fica o camarão com cheiro na cozinha, né? Tal. É bom Sem quando usar você é bom um pouco antes É. de você comer. Depois que você comeu, você fala, eu não é quero bom, mais. tudo bem. Aí Você 4 da ligar, tarde está o cheiro. Quer dizer, não só questões, né, que a gente bem-estar, porque ele sente o cheiro, mas questão de saúde mesmo, né? Eu acho que é isso que a gente está falando aqui, né? Que o ambiente ele tem que estar em sintonia em todos os sentidos, em design, em conforto, mas nada disso é como um projeto de arquitetura com um projeto de iluminação errado. Ele acaba com o projeto. E o interessante desse processo é que a gente está juntando os arquitetos na feira de arquitetura, que é o que a gente às vezes fica sem conversar. Quando a gente se encontrou uma vez, você falou, o problema é chegar
no arquiteto, porque o arquiteto é o elemento-chave desse processo. Sem dúvida. Você concorda, Salles? Concordo, E concordo. a questão normativa? E como, assim, um arquiteto que trabalhou lá na empresa, e ele falava, pô, Ricardo, eu estou gostando demais de olhar essa questão toda de energia e de ar-condicionado, porque era uma cadeira que a gente tinha, uma cadeira de instalações, e falava de ar-condicionado e acústica, e era no sábado, e o professor não cobrava a presença. Então, detalhe, ninguém ia, né? Não, mas até para os arquitetos que estão nos assistindo, eu acho que o próprio mercado imobiliário hoje impulsionou o setor da arquitetura. Porque hoje, quando você vai num plantão de vendas, você compra aquilo que você está vendo, aquele ambiente construído. E aquilo, às vezes, tem 30 metros, 40 metros. Sem a presença de um arquiteto, impossível chegar naquele resultado. Então, você imagina que o cara tem desafios cada vez maiores, né? O que você mais vê hoje sendo vendido aqui no Rio de Janeiro mesmo, no Porto Maravilha, são estúdios, porque mudou o estilo de vida das pessoas. Então, mas não mudou, agora, então vamos lá, não mudou o Código de Obras. O que aconteceu foram concessões que, segundo a minha ótica, são concessões muito prejudiciais ao cidadão. Sim. Quando o Código de Obras fala que, e as próprias normas, que a unidade habitacional mínima tem que ter algo em torno de 24 ou 25 metros quadrados, e ali você já imagina o que você faz numa unidade com 25 metros quadrados. Dá 5 passos para a esquerda, 5 passos para frente, esse é o mínimo. Aí você permite que seja feito com 16 metros quadrados. E a desculpa é a seguinte, não, mas em Tóquio, amigo, eu não estou em Tóquio. Eu estou em um dos maiores países do mundo, com uma extensão territorial muito importante, completamente diferente de Tóquio. Sim. E se em Tóquio é feito errado, não é por isso que eu devo fazer errado no Brasil. Porque é a história da ergonomia. Mas aí, daí a importância da indústria, da área técnica, científica, está muito próxima do arquiteto. E do cidadão olhar. Eu penso isso mais como um desafio, entendeu? Permite, porque tem gente que quer morar num lugar pequeno e às vezes não precisa ter cozinha. Vamos pensar assim, digamos que a gente vai fazer novos empreendimento pessoa mais velha. Não, isso pode e você ter, mas pode é ter uma um negócio diferente. Não é uma unidade habitacional, é um modelo diferente que tem que ser o cara vai morar, vai trabalhar, vai Mas sabe o que é interessante? São 2 pontos que a gente tinha que atacar. E é isso que a gente tem que provocar. O incorporador passar informação e aquele ser um diferencial competitivo na hora de vender as unidades dele. Aquilo ali, ele mata a pau. Quer dizer, passar para isso, sem precisar botar norma na cara dele. E outra questão é realmente uma questão legal do código, uma questão de postura, código de postura e outras coisas. Fazendo referências a essas normas que acabaram de sair. Porque se você fizer referência dentro de uma lei e regulamentar, porque a lei sem regulamentar não pode ser aplicada. Não tem valor, a regulamentação ela diz como ela vai ser aplicada. Então, se você jogar essa norma, o pessoal vai seguir. Tá certo? Ele terá que seguir essas normas. Então, a ideia seria desses 2 lados. Trabalhar junto com os órgãos públicos, né, com as prefeituras, etc. E trabalhar também com a iniciativa privada e mostrar que aquilo ali é um diferencial. E o povo, né, que é a turma, que nós somos consumidor, nós somos povo consumidor, tá certo? Saber onde a gente encontra para saber quem está falando certo ou está falando errado. Através desse processo aí de você fazer medição, constatar que aquilo ali está certo. Não precisa fazer em todas as unidades. O cara lançou aquilo ali, vamos fazer um exemplo aqui nessa unidade. Quer ver outro ponto interessante que eu conversei há pouco tempo com alguns arquitetos, com o pessoal? Você, quando recebe uma unidade, deveria ter um manual falando de várias coisas que você pode fazer e que você não pode fazer. Vou dar um exemplo. Hoje você tem norma, que é 15.575, que é a norma para você fazer pisos e fechamentos verticais, né? Para não isolar o ruído. Essa norma também trata de calor, você sabe disso, né? Trata da parte que a gente está conversando aqui. Então, o que acontece? Se você fizer todo um projeto de contrapiso e aquilo ali, tiver uma pessoa andando ali, como foi entregue, não vai passar esse ruído para baixo. Agora, sujeito, quebrar o contrapiso, tirar a manta de coisa, vou botar um piso frio, vai ter problema, vai passar
o ruído para baixo e vai estar fora daquela eficiência que a norma pede para ter. Então, no manual não deveria ter isso, as pessoas entenderem. Pô, vamos tratar nessa região com outro tipo de material, que é o revestimento. Isso não é a história da justamente o revestimento, entendeu? Das empresas socialmente responsáveis, porque a gente sabe que manual é aquilo que a gente não quer ler, embora deva. Mas hoje nós temos a tecnologia a favor, que são os vídeos. Pode estar lá. A gente vai no carro, você aperta lá e rola um videozinho dizendo qual é a pressão dos pneus. Sim. Eu concordo que eu nunca vi manual de carro, vejo muito só quando eu estou precisando e muito menos quando eu compro empreendimento. Agora, já viu mas manual quando está precisando... Quando está precisando, você... O que pode fazer com QR Code, essa que questão você da na mídia, casa precisa pendurar um quadro. Por onde você tem a mídia, a gente sabe onde passa a fiação, onde passa tudo. Eu acho que hoje a maior pauta mundial é justamente a questão do aquecimento global. Né, que está mudando o nosso modo de vida, está mudando o humor das pessoas, está mudando a fauna, a flora. Então, o que a gente está falando aqui... Essa discussão eles colocam como mudança climática. Existe, então, o desafio está cada falar vez esse termo maior. Técnico, mais mudança climática. Uma vez que a gente tem espaços cada vez menores, onde o cara vai morar, vai trabalhar, vai estudar. Então, aquilo precisa ter uma qualidade de vida excepcional. Precisa gerar o bem-estar. Sem clima, não existe essa possibilidade. Não existe, é uma utopia você falar que existem pessoas nas favelas vivendo em situação muito pior. Sempre vai ter uma situação muito pior sendo vivida, infelizmente. Mas isso não serve como régua de balizamento para você fazer o errado. Se existe uma norma, vocês sabem como é que uma norma é feita, né? Sociedade civil está junto, pessoas que desconhecem da engenharia, quando é uma norma ligada à engenharia, estão participando ali para fazer contrapontos como sociedade e precisam estar na ABNT fazendo esse contraponto para que seja alguma coisa equilibrada dentro da engenharia, mas equilibrada. Então, tanto que é bom a turma conhecer, né, quem está nos ouvindo, que a norma pode ser feita para essas pessoas, mas a gente tem algum tipo de panela. Mas ela vai para consulta pública, entendeu? Então é importante, toda norma, ela só vai ser chancelada e vai ser publicada depois de uma consulta pública. Então a gente fica ligado nessas questões. E outra coisa importante, né, norma, porque nós que somos da ciência exata, a gente fala, a norma para a gente é lei. Não faça dentro da norma que você fica completamente exposto a uma contestação, ou então você vai ter que trazer muito argumento técnico para dizer por que especificamente naquele determinado local você usou uma técnica diferente e em que ela foi baseada. Quando você está dentro da norma, é muito mais fácil. Agora, eu vou fazer uma pergunta agora para o Vitório. Vitório, você que é da área jornalista, área da mídia e tal, como é que vai combater esse tipo de fake news nessa nossa área? Na verdade, o que acontece... Porque... Na verdade, o que acontece? O mundo evoluiu tanto, que existem hoje vários pensadores, influenciadores, mas as pessoas, quando vão buscar certeza de uma informação, ainda vão no método tradicional. Então, eles vão buscar sindicatos, vão buscar centros de pesquisa. Eu acho que deveria, tá, Vitório? Eu acho que deveria. Mas sim, deveria. Mas, você vê, eu estava fazendo uma pesquisa no DeepSeek, no Gemini, aí vem escrito lá embaixo que podem conter erros e que devem ser checadas. Aí você imagina, se eu estou fazendo uma pesquisa da área médica que eu não entendo nada, nada, eu acho um monte de coisa, entendo nada, vem essa informação. Pode levar ao erro. Aí eu vou, sim, comprar um analgésico, ou um ansiolítico, da minha cabeça, ansiolítico você precisa de receita. Mas eu acho precisa, que... nem toda farmácia cobra a receita como deveria mas cobrar. Sabe E na engenharia? E o médico pesquisando em termos de engenharia? Tinha uma ideia aqui. Sabe como que a gente consegue resolver isso aí? Que a gente está tentando trazer e queria justamente bolar algo novo, né? Que do sindicato é a questão do Arquigen, que seria uma revista digital junto com um livro,
e a mesma coisa do sindicato, é o seguinte, senhores. O contexto, o que é o contexto? Toda a IA era generativa, por isso que está o erro, é geral. Então você podia ter, nesses locais, que é o sindicato, todas as informações para, quando ele investigar, ele entrar no banco de dados do sindicato e ver, e pegar o contexto, sem ser generativo. Isso seria uma coisa assim transformadora para essa questão, onde as empresas trariam essas informações, esse contexto técnico à vera real. A mesma coisa a gente, no nosso caso ali que a gente quer tratar da revista, que você vai trazer, obviamente, vão fazer propaganda, mas você trazer um contexto que vai analisar se aquilo ali isso é extraordinário. Isso aí é Só interessante. que tem um custo envolvido nessa história. E tem um custo alto, porque você vai ter que gerar essas informações, fazer essa comunicação e ter uma interação contínua. E massificar, né? Massificada. Porque se a mídia resolve continuar chamando a renovação de ar de ventilação, Sim. ela não conversa nem com a técnica e nem com o entendimento de quem não entende da engenharia. Sim, quando Porque você coloca no ventilação sindicato, é o quê? sim, Mas sim. é por isso Quando que- você coloca no sindicato, você não precisa checar, porque a inteligência artificial já faz isso. Ela já checa isso. Isso é o maior potencial que ela tem, tanto que ela é generativa, mas ela com contexto, o expert, quem pode ser o expert? Ela precisa disso, do contexto. O sindicato, as universidades. A universidade é um pouco complicado, é mais para pesquisa, porque são coisas que não são consumadas de fato, né? A gente tem que tomar um certo cuidado, obviamente, para pesquisa básica, não mais aplicada. Você sabe que... Mas a gente, como entidade, a própria Firjan, né? o Senai, ter esses bancos de dados de acesso para o pessoal, na hora que fizer uma pesquisa, aponta lá para o meu servidor, E é por isso, ele vai responder, ele vai por ajudar. isso, Ricardo, que as feiras passaram a ter uma fundamental relevância. Primeiro que logo depois da pandemia, muitas empresas se tornaram híbridas. Então hoje você tem grandes corporações mundiais trabalhando de casa. Então a feira é o ponto de encontro, é onde todos os dirigentes vão estar presentes durante 3, 4 dias, é onde as soluções se encontram. Porque no pós-feira, cada um volta para o seu habitat. Muitas vezes você é um diretor de uma empresa e está morando com a sua família em outro país, porque hoje o sistema online permite isso. Então, por isso a importância desses grandes encontros, onde o Rogério, na Reveste Rio, vai levar um espaço sensorial. Eu Esse gostei é o muito diferencial. dessa ideia, viu? Você gostou? Sem te cortar, eu gostei muito dessa ideia do sensorial. Isso. Sensorial, gostou. O que acontece? Você vai na feira e você vê o pessoal fazendo propaganda lá, recebe um folder. Agora, imagina você estar na feira. Isso foi Vivenciar, né? Vivenciar, né? Você já inovou isso na outra, né? Foi na outra. Eu acho que foi o diferencial da Reveste, tá? Foi, Isso aí, foi. portanto, que eu incorporei aquilo ali nas minhas coisas. Nesse ano, a gente vai fazer um espaço, só para vocês terem, que é Sensações Acústicas com Ilha Bioclimática. Isso. Uma das soluções que vai ter lá, dentro da feira, vai ser uma cabine industrial. Uma cabine industrial, Salles, só para você ter uma ideia, que é uma demanda que todas as empresas querem, uma área de convivência dentro da empresa. Imagina, um negócio barulhento. Uma área disruptiva. Disruptiva, né? Você tem um negócio feito pelo arquiteto, usando o teu equipamento domênico, da empresa que for, entendeu? Atendendo a questão de qualidade do ar, atendendo as normativas, tá? E você trazendo uma solução disruptiva, humanizada, não só para ser utilizada como uma base de operação assistida, mas também para você tomar teu cafezinho, tomar tua água e bater um papo sem ter problema de inteligibilidade, conversa com outra pessoa. Nós organizamos hoje o maior simpósio de shopping center do país. E hoje a tendência mundial é que as pessoas não vão mais para o shopping para comprar, elas vão para viver experiências. Exato, eu estava vendo isso, observando Tudo é uma a loja experiência. da Samsung, a Fest mudou a estrutura da loja. E os shoppings não caíram. Você fala, depois da E aí a shopping Fest, não vai cair. olha Não. que interessante. Você vai na loja, chega lá e olha a TV de 100 polegadas de um determinado fabricante e a TV de 85 de outro fabricante. Aí você consegue ter a noção da diferença de tamanho. Isso. Você fala, tá, não faz diferença, porque na internet você não vê essa diferença. Isso.
Ah, tá, o som. Ah, porque na internet ele é uma botar, experiência, tem é uma experiência. subwoofer, você Sim. fala, não tô ouvindo, não sei o impacto que isso dá. Você chegar lá e ouvir, bacana. Aí ele fala, o vendedor vai lá e fala assim, olha, comprando aqui na loja, ainda sai 4,5% mais barato que o site. Sim. Mas o cara viveu a experiência. Ele viveu a experiência e, na verdade, ele acabou conseguindo comprar ainda um pouco mais barato que o site. O que pra gente parece não real, né? Ah, tá, eu vi na loja e eu vou comprar no site. Não, ele já te pega ali mesmo e compra ali na loja de forma online. Pode te entregar. Eu já fiz isso. Já. O Rogério é muito visionário, porque na última edição da Reveste Rio ele apresentou espaço Sensações Acústicas, sem imaginar que 12 anos depois a palavra de ordem na arquitetura seria neuroarquitetura. Né? Porque na arquitetura você tem várias evoluções. Há 15 anos atrás falava-se em sustentabilidade, eficiência energética, e hoje a palavra de ordem é neuroarquitetura. Como eu me sinto naquele ambiente? Então eu lembro de novo do professor Nicoleles, um cara que eu tenho você já assistido tinha muito. antecipado isso lá atrás. Foi. Sim, a gente tem falado aqui sobre a neurociência. Neuroarquitetura Sim. é sempre a sensação, é sempre o sensorial. O sensorial vem de sensações. Então nós temos aqui o Rogério Regazzi, que é visionário de fato, já levou essa proposta na primeira edição da Reveste e agora traz com uma assinatura de design com a Brunete Fracaroli, que é uma referência nacional, sem dúvida alguma. Eu diria hoje que é a arquiteta mais famosa do Brasil, e aceitou o desafio de fazer com o Rogério esse espaço sensorial na feira, onde as pessoas vão perceber a evolução da arquitetura bioclimática, a vera, ali, na hora. Gostei muito dessa ideia do bioclimático. Gostou. E na questão da neuroarquitetura, tem aquela ideia que a arquiteta falou naquele teu evento, lembra? Que você transforma e modifica comportamentos. Na verdade, as pessoas saem de casa hoje para experimentar. Comprar, elas podem comprar em casa. Assisti um vídeo falando do comportamento de uma criança. Fizeram a curva térmica de comportamento, criança talvez com TDAH ou não, ou com maior intensidade ou menor intensidade de TDAH. E na hora que eles tiveram um ambiente com uma acústica melhor e com uma iluminação mais adequada, o nível de agitação daquela criança, daquele determinado aluno, mudou completamente. É aquela história. A gente precisa ter no quadro, as normas dizem, né? Que precisa ter no quadro negro, história de quadro negro é do século passado, né? No quadro 700 lux. Se você não tem 700 lux, você não consegue reter a atenção. Mas isso está conectado com a mesa do aluno ter 300 lux no mínimo. Porque se a mesa tiver 1000 lux, já criou um desequilíbrio. Você não está chamando a atenção dele para lá, para aquele quadro, sim. Como deveria. É que o lux com é o tamanho unidade, da sala, a distância, porque essa intensidade vai parecer, aquela determinada distância, uma intensidade menor. Então, essa é a norma, o tamanho da sala tem uma norma, o Conde fez um livro, e a gente tinha um livro extraordinário que esgotou no Instituto Pereira Passos. Eu fiz questão de comprar, eu acho que os 5 últimos livros que lá tinham, não sei se hoje já editaram novamente, que serve de referência para você construir uma sala de aula numa escola. Sim. Um refeitório numa escola, um vestiário numa escola. Se você não tiver isso, se você não tiver a acústica, você vai ter um nível do IDEB menor. De rendimento. Sim. E olha como é importante essa sua informação, quando você falou assim, lux, né? Tem pessoas que vão saber o que é. Lux é a medição da reflexão, né? Da luz refletida, não é direta. Cada um tem iluminância e o lux. E você repara o seguinte, quando você tem um filme ou lê um livro, né? Você vive o país do outro. Se a gente não vive, eu conheço todas as cidades do Japão, pelo nome. Então, se a gente começar a trazer essas informações, lux, esse aqui é usado em banheiro, esse aqui um pouquinho não fusca, as pessoas vão começar a ter esse linguajar do dia a dia.
porque são poucas coisas. É né, porque que a gente- isso que muda é a vida importante, dela. É essa modificar a transformação. Pô, eu quero saber quantos looks tem isso aqui. Eu sei que aquilo ali, se for alto, vai me Ou uma ofuscar minha visão. temperatura de cor. Exato. Uma temperatura de cor na sala dela. Aí ele fala, nossa, eu tenho insônia. É. Amigo, você está na sala, você setou a sua televisão para aquela luz mais azul de um jogo de futebol, o esporte é mais ativo, e você ainda tem uma temperatura de cor, aquela luz mais azulada na sala. Você espera dormir como? Que é a importância do Arquigen. Então, Concorda? Eu que é importante o eu Arquigen acho que levar, trazer isso respondendo aí. a sua pergunta sobre a questão da informação, veja, nós estamos falando de uma feira futura que já está trazendo informação inovadora antes mesmo dela acontecer. Olha como isso é transformador. Você concorda comigo? Quantas informações Definitivamente. técnicas que nós sabemos abordar, porque eu sou editor de livros de arquitetura, você é engenheiro, quantas informações técnicas a gente está transformando aqui nesse diálogo numa linguagem universal onde todos possam entender o que a gente está falando. E a partir daí o cara começa a entender que a luz causa rendimento na aula, causa rendimento no desempenho dele. Ele não sabia nada disso. Para ele era apenas uma lâmpada ligada. Então, acho que esse é o propósito da nossa feira, é trazer a possibilidade de uma feira de experiências. Eu sou de São Paulo, né? Vivi em São Paulo a minha vida inteira. As feiras de São Paulo são grandiosas. Você me disse que você era carioca. Não, eu nasci no Rio, sou carioca. Então tá. Corrigido, eu sou carioca. Não, a gente não tem Voltando problema a morar nenhum no com o Rio. paulista. O Rio Não, de Janeiro, claro. ele tem a sua capitalidade Mas nacional muito importante. o que eu quero dizer é que as feiras de São Paulo são feiras grandiosas que atendem nível de América Latina e a grande maioria daqueles estandes vão com metas de vendas para lá. Sim. Talvez não seja tão possível fazer grandes experiências Sim. com a visibilidade que a gente vai fazer aqui no Mas Rio de com Janeiro. certeza vai ser um diferencial e o Rio de Janeiro está precisando, a indústria está precisando disso e a população também está precisando disso, né? A gente passar essa informação. Nós Eu somos acho que a espelho. gente tem que compartilhar mais, a gente tem que saber continua mais o sendo que vai espelho. mudar a nossa vida. É. Você sabe o que eu estou vendo aqui nesse livro? Manda um alô lá para a Neide, que está assistindo a gente, né? Um beijo para a Neide, que é uma... Não, e você vai querida. trazer também Mas as e vou mulheres. mandar Ah, um sem beijo dúvida, também para o importante. Fábio Bittencourt. Eu estou vendo aqui. Conforto humano e ergonomia. Iluminação em ambientes de saúde. Veja. O Fábio é outro fera que É um esteve aqui fera. com a gente. Você que está assistindo, se não conhece o Fábio Bittencourt, dá uma maratonada lá nos vídeos que você vai ver. Ele esteve aqui conversando com a gente. Exatamente. É uma pessoa com uma bagagem, um arquiteto com uma bagagem extraordinária, uma referência internacional, é o Fábio. Agora, você imagina, é um livro que, em tese, falaria de projetos de iluminação de hospital, mas entre assuntos muito mais complexos, muito mais densos e muito mais importantes. Está aí o Fábio falando sobre o reflexo da luz, do clima no ambiente construído. O rendimento que isso vai dar na recuperação do paciente, inclusive, hoje você tem jardim de inverno nas UTIs. E o livro mostra isso. Você tem humanização hospitalar. Você chega nas UTIs, não tem acústica. Não, a Solange Medina participa desse livro. Você sabe, Salles, UTI com acústica? E barulho de tudo que é equipamento, aquilo ali acaba com a cabeça lá do próprio profissional que está lá, que, onde eu vou chegar, tal, essa enfermeira, como a própria recuperação lá do paciente. E detalhe, imagina a inteligibilidade. Obviamente as pessoas trocam protocolos ali, mas imagina uma comunicação errada. Olha né? isso. Isso é luz e climatização. Devido a isso. A gente tem aí nesse livro a Solange Medina, que é uma das herdeiras da Mil, né? E antes de ser uma das herdeiras, é uma grande profissional da área de interiores e traz a pauta da humanização hospitalar nesse livro. Entende? O quanto você... Por que nós acabamos de realizar, e você participou em São Paulo, o primeiro simpósio de hotelaria hospitalar. O Brasil já virou uma referência. Fez um para pessoas com doenças mentais. O Brasil já virou uma referência em hospitais 6 estrelas, porque antigamente as pessoas iam para o hospital pela equipe médica. Depois elas passaram a ir para o hospital pela equipe médica e pela tecnologia. E hoje o que faz a pessoa ir para o hospital é a hospitalidade. É todo o conjunto, né? E o que é hospitalidade se não for o bem-estar? É todo o conjunto. Estou pagando por isso. Tem vários estudos que você vê. Eu acho que esse papo tem que ser muito mais esmiuçado para que a gente consiga trazer... Pode ser numa segunda fase. A gente trazer mais informação. O pessoal trazer o que a gente gostaria. Vários estudos feitos com relação ao impacto de você mudar a temperatura de cor, simulando o ambiente externo,
dentro de uma unidade de tratamento intensivo. Tem uma pessoa, inclusive, que eu vou indicar para fazer parte desse próximo podcast, que eu acho que esse assunto não se esgota aqui. Aliás, a gente quer te agradecer por esse espaço muito nobre. Não, o espaço é nosso, a gente tem que na promover Associação Comercial saúde, bem-estar, desenvolvimento. Não só pelo espaço, mas pela estrutura que vocês criaram aqui, né? O podcast veio para ficar, é da onde a gente tira essas informações dinâmicas do mundo atual, são os pequenos cortes que vão sair aqui dessa entrevista, e eu gostaria muito de a gente deixar o espaço aberto para voltar aqui, né, Rogério? Sim, acho que é um assunto que a gente pode se aprofundar, trazer outros especialistas, a própria Neide Senz, o próprio Fábio Bittencourt, ou a RAF Arquitetura que está aqui, hoje é a maior referência em escritórios voltado para a arquitetura da saúde do país. É o maior escritório de arquitetura digital do país, vai fazer o novo Albert Einstein em São Paulo. Eu vou te contar um segredo, então. A Associação Comercial ela está aberta por uma decisão de D. João, em 1809, há 216 anos, a todas as questões que promovem o desenvolvimento do nosso país. Então, todos os temas que vocês julgarem importantes, traz para a gente, que a gente vai conversar. E acho que a questão da infraestrutura é uma coisa que eu tenho olhado muito. Que é a base, né? É a base. Você ter um bom médico é fundamental. Você ter um bom médico numa infraestrutura não adequada, que milagre que ele vai fazer? Ele tem que usar as técnicas. Se você não tem qualidade do ar, se você tem um ambiente que fica barulhinhos de pi, 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 ressonância, o outro lá numa determinada distância, sentindo dores e emitindo sons que afetam a ele porque não tem uma acústica como deveria, porque não tem uma iluminação adequada, que mude, né, a temperatura de cor. O que nós queremos para as nossas vidas? Sim, detalhe, a gente está falando qualidade de vida. Vamos pensar o seguinte, também em relação a os custos envolvidos com relação a deixar o sujeito mais 2, 3 dias num CTI, e ele poderia estar sendo recuperado muito mais cedo. O custo sistêmico para toda a sociedade, isso aí. Quanto é manter uma pessoa no ambiente Inclusive, dele. Eu queria aproveitar a oportunidade e pedir o espaço, né? A Neide vem para a Reveste Rio, até porque a gente traz para a Reveste Rio o 2º Simpósio Internacional de Arquitetura e Hotelaria Hospitalar, e seria muito interessante se ela pudesse vir aqui fazer esse podcast contigo, falar todo aquele conhecimento incrível, você que já trabalha nos projetos dela, vai ser um prazer muito grande a gente poder voltar aqui. Está aberto e será muito bem-vindo, uma honra para a gente, e eu acho que nós, sim, temos que trazer tudo que tem de inovação, de tecnologia, de melhor prática, para que o Rio de Janeiro, como diz o Josier, se torne um ambiente muito mais aprazível do que já é, para que a gente consiga viver e você mude de volta para o Rio de Janeiro. Não, mas eu já mudei. Então, ótimo. Nassali, pretendo ficar. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, muito obrigado também. Obrigado. É isso aí. Você que está assistindo a gente, vai lá, se inscreve no canal, aperta o sininho para você ser comunicado de novos vídeos. Fica com a gente, que tem muito mais aí pela frente. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Fábio. Estaremos aqui brevemente. Obrigado pelo convite.